Amigos, boa noite a todos. Boa noite. Muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre. Inicialmente eu quero agradecer na pessoa de Marcos e Leide a oportunidade de estar aqui com vocês no Centro Espírita Jorge Olímpio pela primeira vez. Que seja a primeira de outras tantas em que estaremos juntos falando sobre doutrina espírita. E quão importante é para nós falarmos dela, porque ela é para nós o nosso caminho de libertação, o nosso roteiro no qual encontraremos a nossa paz de consciência. Pois conforme disse o Cristo, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E sem dúvida nenhuma, embora não sendo a única, mas a doutrina espírita é aquela que melhor nos revela essas verdades, as quais o Divino Amigo veio nos trazer quando esteve conosco e que por escolha nós esquecemos. Daí ser o Consolador prometido pelo Cristo para nos lembrar tudo quanto ele nos dissera à época e aquelas outras coisas que para nós, frente ao nosso estágio evolutivo, moral e espiritual, não nos era possível conhecer. 18 séculos mais tarde surge então, dentro desses fenômenos que ocorreram à época, a figura da doutrina espírita, que veio como objetivo fazer com que houvesse o progresso moral dos espíritos vinculados à Terra. 163 anos depois, aqui estamos juntos, tentando fortalecer e reviver a mensagem de Jesus a partir dos ensinos que os Espíritos nos trouxeram na codificação espírita, que se fundamenta, conforme o nosso conhecimento, em pelo menos 5 livros estruturantes, sendo eles o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. Sem contar, evidentemente, com todos aqueles outros que nós denominamos como sendo a obra complementar da doutrina espírita, que é, sem dúvida nenhuma, vastíssima, e que se nós nos atentássemos, se nós nos dedicássemos à vivência, ao estudo, à prática dos ensinos dos Espíritos, quanto aos seus ensinos, já não mais repetiríamos com frequência a frase que vai nos servir de base para as nossas reflexões iniciais, que fora retirada do livro de Hamed, Eu Não Merecia. E o livro chama-se Renovando Atitudes. Porque quanto mais eu tenho consciência da lei, e quanto mais eu busco viver a lei, mas eu tenho o compromisso com a minha felicidade, com a minha paz de consciência e com o meu progresso e, consequentemente, com o progresso da humanidade. A partir do entendimento que ela nos traz, eu entendo o porquê das coisas que me acontecem. Já não mais me coloco em uma condição, como veremos, de acordo com o espírito Hamed, naquela postura comum ainda hoje de vítimas, de coitadinhos, de sofredores, transferindo a responsabilidade pela minha dor, pelo meu sofrimento, para terceiros. Seja ele Deus, seja ele o meu pai, seja ele a minha mãe, a minha esposa, o meu marido, meu filho, ou seja lá quem quer que seja. Porque eu passo a entender que ser feliz ou infeliz é uma questão de escolha.
E quando nós buscamos, aprofundamos o conhecimento da doutrina espírita, nós passamos a entender o que nós vamos ver lá no capítulo do Livro dos Espíritos, na terceira parte, salvo engano, o capítulo 9, a lei de liberdade, quando trata, dentre outras coisas, do livre-arbítrio. Eu tenho a liberdade de escolher, de optar. Mas, consequentemente, eu sou responsável por tudo quanto eu escolho, eu produzo. Ou como diria o texto evangélico, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E aí não veremos mais citações como estas, que Hamed se apropria para nos trazer na sua mensagem ensinamentos profundos, que possam nos fazer refletir para nos melhorarmos. E uma vez melhores, possamos então nos renovar enquanto as nossas atitudes, posturas frente à vida, frente ao mundo, pois que nós estamos encarnados no corpo físico com uma finalidade de aprendizado, de crescimento, de evolução. E eis que é chegado a hora para que tal aconteça, visto que todos sabemos que a Terra está em contínuo processo acelerado de renovação, de mudança da psicosfera planetária, que irá acontecer na medida em que nós, espíritos encarnados, nos renovemos igualmente nas nossas atitudes. E para tal, é preciso que modifiquemos a forma de pensar, a forma de sentir, a forma de agir, para que isso, consequentemente, possa ter um resultado melhor no nosso entorno, no nosso meio social. Porque não dá para falarmos de transição planetária, progressão do planeta, dos espíritos, sem olharmos para nós mesmos, sem voltarmos a atenção a respeito das nossas escolhas e atitudes. Talvez por esta razão, Allan Kardec, na quarta parte do Livro dos Espíritos, quando ele vai tratar sobre as esperanças e consolações, ao lidar com a temática felicidade e infelicidade, que é o móvel pelo qual nós nos movimentamos, que nós buscamos e desejamos sermos felizes, em que pese que é a nossa destinação, visto que fomos criados por Deus simples e ignorantes para tal, eu preciso entender que esta tal felicidade tão ansiada, buscada, depende de nós. Já não é mais responsabilidade de Deus, dos espíritos, mas pelas escolhas que nós ainda estamos fazendo de forma equivocada, que nos leva a uma condição de sofrimento. Não é uma decisão divina, mas é sempre uma escolha individual. Então, nesse particular, ao tratar da temática citada, Kardec vai trabalhar, vai perguntar na 920 o seguinte: pode um homem gozar de completa felicidade na Terra, já que esta é a busca, o desejo de todos nós, encarnados e desencarnados? E os espíritos prontamente assim disseram: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende suavizar os seus males e ser tão feliz quanto possível é na Terra. E essa última colocação é extremamente significativa
para que nós nos renovemos em nossas atitudes e na nossa condição atual, do ponto de vista da nossa condição ainda de espíritos imperfeitos, mormente na terceira ordem da escala espírita, espíritos imperfeitos. Mas dependemos suavizar os nossos males e sermos tão perfeitos, tão felizes quanto é possível na terra. Logo, isso significa dizer, para que compreendamos o eu não mereço, o eu não merecia, o que o Espírito quer nos trazer na sua mensagem, conforme veremos também. Na seguinte, nas 921, Kardec vai trazer: concebe-se que o homem será feliz na terra, quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Enquanto a Terra não se torna esse planeta feliz, conforme haverá de ser, não poderá ser que nós encontremos uma felicidade relativa, ou nascemos para sermos infelizes para sempre, para vivermos as aflições do mundo, para estarmos nesse nível evolutivo de provas e de expiações. Ou como dizem algumas tradições religiosas, para vivermos eternamente no inferno, no purgatório, no sofrimento absoluto. E os espíritos assim o responderam: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionar a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. E aí a gente entende, a partir desta resposta e tantas outras que vêm após, o porquê que Kardec traz nessa quarta parte do Livro dos Espíritos as esperanças e as consolações, as penas e os gozos terrestres, para nos dizer que é possível ser feliz, que é possível nós vivermos uma felicidade relativa que a Terra, hoje na sua condição, nos permita viver, mas não virá por decreto-lei, não virá por milagres, não será uma derrogação da lei de Deus, mas será tão somente uma escolha que fizermos. Um movimento natural de ascensão, de mudança de comportamento, de valores, ou como diria o Espírito mais uma vez, a partir dessa renovação de atitudes, para que compreendamos que nós somos passageiros, tripulantes de uma nave, e que estamos momentaneamente de passagem por ela, a Terra. Mas enquanto aqui estivermos na existência corporal, precisamos investir o nosso melhor para que saiamos daqui melhores do que quando nós aqui aportamos. Para que, quando de uma nova experiência no corpo, não se dê tal qual a primeira. Porque se hoje eu reclamo de Deus, ou propago que eu não merecia essa ou aquela experiência, é porque eu não tenho consciência de mim mesmo. É porque eu não entendo que é fruto ou consequência das minhas escolhas. E que para que algo mude,
eu preciso, consequentemente, mudar. Porque a minha futura reencarnação, a minha próxima experiência no corpo, está sendo construída hoje. Como hoje eu a obtive, como sendo o resultado das minhas anteriores. Por esta razão, ao iniciar a mensagem Eu Não Merecia, o Espírito Hamed, ele vai trazer uma citação do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que veremos logo mais. Quando o título do capítulo chama-se Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas não aqueles que sofrem pelo prazer de sofrer, que abdicam desta felicidade relativa para ficar acomodado na condição de sofredor. Porque ao sair desta para uma outra existência, a espiritual, encontrar-se-á tal qual quando aqui estivera. Porque morrer não significa necessariamente modificar a condição do espírito. Mas quando eu advogo, eu luto, eu me dedico a uma mudança, a uma renovação, consequentemente, ao retornar à pátria espiritual, eu adentro a ela na mesma condição, tal qual aqui me movimentava. E, consequentemente, terei como resultado o esforço que eu empreendi na minha última encarnação. Por esta razão, nós vamos encontrar ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis, a seguinte citação. Vejamos. Diz lá Allan Kardec: se dividirmos os males da vida em duas categorias, sendo uma a dos que o homem não pode evitar, e outra a das atribulações que ele mesmo provoca por sua incúria e pelos seus excessos, veremos que esta última é muito mais numerosa do que a primeira. E aí já dá para a gente pensar e refletir o porquê das minhas aflições e do meu sofrimento. Por que que o homem sofre no mundo? Porque há aquelas que são construídas pelas nossas próprias escolhas, pelos nossos excessos, pela nossa incúria, em número muito maior, muito mais volumosa do que aquelas que nós não podemos evitar. Que estaria no Evangelho, no capítulo 5, nos bem-aventurados os aflitos, naquela citação, causas atuais das aflições. Assemelha-se. E continuando, ele vai dizer: torna-se, pois, evidente que o homem é o autor da maioria das suas aflições e que poderia poupar-se se agisse sempre com sabedoria e com prudência. Se eu ajo na vida com sabedoria, com prudência, eu não tenho por que dizer quando das minhas aflições, quando do meu sofrimento frente àquela prova, ou ainda àquela expiação, eu não merecia. Porque eu sei, tendo por consciência de que eu sou autor das minhas próprias desditas. Provavelmente pelos meus excessos, pela minha imprudência e vigilância, pelas escolhas que eu fiz, quando não no presente, no passado distante. Que o meu livre-arbítrio me dá o poder, me dá a condição
de fazer escolhas que ainda hoje são malbaratadas, ainda estão distantes das leis de Deus, o que o infelicita, que o coloca em uma condição primária do ponto de vista da evolução. Porque todos chegaremos à condição de espíritos felizes. Parece até, a princípio, um paradoxo. Mas como posso viver tantas aflições, tantas dores, percalços? A vida parece ser um elan de desditas, um campo de batalha. Como posso acreditar que serei feliz? Pelo que Jesus nos trouxe à época, ao nos dizer, por exemplo, vós sois deuses, fazei brilhar a vossa luz. Ao nos dizer ainda também, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E se quisermos ainda, como reforço, quando ele vai nos dizer, podeis fazer tudo quanto eu fiz e muito mais, brilhai a vossa luz. O que nos dá a certeza de que a morte do corpo físico não é o fim de tudo. Para muitos é apenas um recomeço, um reiniciar de um processo começado que nós não sabemos exatamente quando, pois que todos fomos criados por Deus, simples e ignorantes, mas todos fadados à perfeição. Entretanto, todavia, contudo, o aceleramento desta conquista dependerá das nossas escolhas, daquilo que eu estiver empreendendo em cada existência. Porque nós somos frutos ou resultados das nossas multifárias reencarnações. Somos produtos de nós mesmos. Nós somos, podemos assim dizer, a nossa própria obra-prima. E se eu olho para ela e não me afeiçoo, não gosto, automaticamente, como sendo o pintor, o construtor da obra, eu tenho a possibilidade de modificá-la. Basta, para tanto, arregaçar as mangas e iniciar o trabalho de mudança, de renovação, para que novos resultados possam advir dessas ações renovadas. Ou como diria no próprio Evangelho, permitir que o homem velho morra para que o novo nasça em nós. E eis que é chegados esses tempos. Porque os tempos são chegados para esta renovação psíquica, esta nova geração de espíritos que estão aí entre nós, buscando modificar esta realidade a qual momentaneamente nos encontramos, transitoriamente vivemos. Mas o que nos traz a esperança e a consolação é de que isso também passará. Porque estamos fadados, por determinação divina, sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. E quando isso se der, não me pergunte quando, mas quando se der, seremos então felizes absolutamente. Por ora, a felicidade é relativa e compatível com o nosso entendimento em relação à lei. Mas concluindo essa parte da citação do Evangelho, ele ainda vai dizer, é certo também que essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus.
e que se as observássemos rigorosamente, anotem, e se nós observássemos rigorosamente as leis de Deus, conforme pergunta Kardec no Livro dos Espíritos, na terceira parte, na 621, salvo engano, onde esta lei de Deus se encontra no homem? E a resposta pronta e acabada dos Espíritos, na consciência. Logo, se voltássemos a atenção para nós mesmos, para dentro de nós e não mais para fora, como ainda tem acontecido com a maioria dos espíritos vinculados à Terra, estaríamos melhor em observância à lei de Deus. E, consequentemente, erraríamos menos e, como tal, resultado, não sofreríamos mais. Estaríamos mais em paz com a nossa consciência. Mas por conta da hora, avancemos. Se não ultrapassássemos os limites do necessário na satisfação das nossas exigências vitais, não sofreríamos as doenças que são provocadas pelos excessos. E aí vai pensando nessas ocorrências diárias em que vivemos pelos excessos. Vou repetir essa parte. Se não ultrapassássemos os limites do necessário na satisfação das nossas exigências vitais, do comer, do beber, do alimentar-se, não sofreríamos as doenças que são provocadas pelos excessos e as vicissitudes decorrentes dessas doenças. Se limitássemos as nossas ambições, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recearíamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos as querelas e as dissensões, seja no âmbito familiar, seja ainda as querelas e dissensões no âmbito social. E por fim, se não fizéssemos nenhum mal a ninguém, não temeríamos as vinganças e assim por diante. E segue o texto. Mas somente esse parágrafo já nos dá uma ideia da necessidade de reavaliarmos a nossa trajetória que estamos fazendo de passagem pela Terra. Estaríamos mais conscientes do nosso papel, da nossa responsabilidade frente ao momento presente no qual a Terra se encontra, que é exatamente um momento de renovação do planeta Terra, de mudança do psiquismo, e que eu, como cidadão, habitante dele, eu preciso dar a minha contribuição em favor desse novo, em favor desse mundo que está chegando, no dizer de Joana de Ângeles, desse amanhecer de uma nova era para a Terra. E que possivelmente poucos de nós faremos parte desse novo amanhecer. Porque não basta dizer Senhor, Senhor. É preciso fazer a vontade do Pai que está nos céus. É preciso que nós busquemos dar a nossa contribuição em favor do progresso, tal qual Kardec, ao tratar sobre a marcha do progresso, ele vai questionar se é possível o homem impedir o progresso, fazer com que ele não aconteça,
E os espíritos prontamente também assim o disseram: impossível. Ele pode até obstaculizar, pode criar dificuldades, mas ele não pode impedir o progresso, porque é da lei de Deus. E ai daquele que assim o faça, porque haverá de sofrer as consequências do seu ato impensado. E acreditem também, a maioria de nós nos comportamos como tal, como impedidores do progresso da Terra, fazendo com que ele ainda se encontre nesta condição de um mundo de provas e de expiações. Porque se nós tomássemos a atitude proposta pelo Espírito Hamed na sua mensagem, eu não mereço, ou eu não merecia, nós já estaríamos em uma condição de um mundo feliz. Porque Jesus, quando esteve conosco, Ele nos deu o roteiro, as bases desse reino de Deus na Terra. E já se passaram 2000 anos e 19. E o que nós temos feito nesse tempo de 12 milênios, de 20 anos? Ok. Que possa demonstrar de fato que nós estamos avançando dentro da perspectiva crística, quando ele dissera: todo aquele que quiser entrar no reino de Deus, que tome da sua charrua, que não olhe para trás e que me siga, que venda os seus bens, que dê aos pobres e siga-o. Ou ainda, como um reforço que inquieta muita gente até hoje, que abandone o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, os seus bens materiais e o siga. Ou, em algumas traduções, para entrar no reino de Deus é preciso odiar pai e mãe. Mas como? O defensor da família, que disse: honrai, mediante o seu antecessor Moisés, ele traz um reforço: honrai vosso pai e a vossa mãe. Ele que esteve lado a lado com Maria, dedicando-lhe todo o seu afeto, todo o seu amor filial, como poderia dizer que deveríamos amar, odiar pai e mãe? Tem alguma coisa errada. Está lá no capítulo, salvo engano, 23. Moral estranha. Tem alguma coisa de errado nessa citação. Mas hoje entendemos que o odiar significa amar menos. Tal qual fazemos quando nos decidimos casar e morar com o nosso cônjuge. De viajarmos para fazermos um mestrado, um doutorado em outro país, para aventurar a possibilidade de me dar bem nos negócios. E eu viajo, e eu passo anos a fios fazendo intercâmbios. O que tem de errado nisso? Porque para as coisas do mundo podemos abandonar pai e mãe. Mas quando se trata das coisas de Deus, achamos isso uma injustiça. Achamos que isso está errado. E quando a morte nos toma pela lei natural da vida, não é em si um abandono? Não deixamos um sentimento de perda, de saudades? Então, onde está errado? Por que da aflição, da dor? Então, essas citações que trouxemos
faz com que pensemos sobre a proposta desta noite, que é exatamente pensarmos sobre a mensagem de Hamed. Eu não merecia. Como se ao dizer isso, eu estivesse contrapondo a vontade de Deus. Porque se eu digo que eu não mereço, por extensão, eu estou dizendo, Deus não está sendo justo comigo. Aí há, e muitos assim pensam, Deus é injusto. Porque como pode Ele me dar essa prova tão difícil, que eu não pedi, que eu não fomentei? Por quê? Que Ele dá a mim a dor e o sofrimento, a perda, a doença incurável. Me tira o ente querido, o meu amor maior, enquanto que outros Ele favorece com as riquezas, com a felicidade, com os prazeres do mundo. Eu também não sou filho de Deus? Por que preciso passar por essas injunções? A gente se questiona. Somos humanos. Tudo bem. E quantos não são aqueles que vivem na revolta, na insatisfação, negam a Deus quando não se voltam contra o próprio Deus? E aí ele vai se apropriar, Hamed, de uma citação do capítulo 5, quando encontramos no item 3, vejamos. Por que uns nascem na miséria e outro na opulência? E aí eu pergunto a vocês, quem aqui já não parou para pensar sobre isso? Quem aqui já não fez esse auto-questionamento? Não entendo. Por que que Deus faz com que uns, e vemos nas ruas daqui do bairro, em toda a extensão da suburbana, encontramos miseráveis, famintos, oprimidos, e tudo quanto ainda nos caracteriza uma sociedade egoísta, em que convive lado a lado a riqueza e a miséria. E ainda dizemos que é da vontade de Deus. Será que é da vontade de Deus ou será que é ainda uma escolha que estamos fazendo frente à nossa visão de mundo ou à nossa falta de entendimento da lei, que na sua base é o amor, o maior mandamento da lei? Mas ainda assim ele vai considerar, sem nada terem feito para justificar essa posição. Porque para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir. Meu projeto, meu sonho de casamento, de ser feliz, de ter filhos, de ter a casa própria, o carro, o bom emprego, e tudo quanto sonhamos e desejamos, em todas as fases da vida. E passamos a vida inteira sem nada conseguir. E é um sentimento de tristeza, de mágoa, de revolta, de não aceitação nos toma. Muitas vezes não expressamos, porque dizemos, não, é Deus que quis, é o meu karma, eu preciso passar por essa experiência. Não, até que eu nem ligo muito, eu tenho o que eu preciso. Mas a gente sempre fica com o desejo de querer mais. Se assim não fosse, não fazíamos a fila que fazemos todas as vezes em que há o acúmulo da loteria. A gente vai fazer a nossa fezinha, porque quem sabe Deus naquele dia, naquele número, Ele vai olhar para mim e vai me brindar com alguma coisa do tipo.
As vicissitudes, continua o texto, da vida tem, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, e esse deve ser o princípio, a base, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve compenetrar-se bem. Mas eu só irei me compenetrar bem se eu tiver um olhar para além do aqui, do agora. Se eu consigo medir a extensão da existência para além da indumentária corporal. Pois que a vida não se encerra aqui, como também não começou aqui. Somos estrangeiros, está lá no Evangelho. E que como tal estamos de um país distante. Que mais dias, menos dias, retornaremos ao nosso país de origem. E como tal, precisamos levar na bagagem tudo que vai nos servir para esse mundo. E a pergunta que não quer calar: o que nós estamos botando na nossa bagagem? Queremos levar para lá aquilo que vai nos ser útil? Aquilo que vai nos trazer a consciência apaziguada? Ou como ouvíamos ontem na mediúnica, no atendimento ao Espírito, um sentimento de dor, de revolta, de não aceitação, porque ele morrera e deixara tudo para a família. E que ele observava que por conta daquelas riquezas, eles brigavam entre si. Ficava angustiado pelo que ele via no próprio seio familiar. E ele se considerava um homem justo, um homem trabalhador, que dedicou toda a sua vida na conquista das coisas do mundo. E que de repente, ao chegar no mundo espiritual, ele se vê às voltas de uma realidade que ele desconhecia. E eu lhe fiz pensar sobre isso. É verdade, fora justo dedicar todo o seu tempo a uma conquista real e válida dos bens materiais, mas esquecera de que era espírito, de que haveria de deixar em algum momento todos esses bens. Alguém haveria de assumir a seu turno, no seu lugar, e não se preparou para tal. Colocou na bagagem apenas aquilo que ele sabia que não iria levar quando desse experiência, quando desse retorno. E o engraçado é que todos nós, é só repetição, todos nós sabemos disso. Mas quão poucos vivem isso? Para que quando o fato se der, saiamos daqui com a consciência, como também respondem os Espíritos a Kardec em uma das perguntas, na quarta parte do livro dos Espíritos. Com a esperança. Qual o sentimento que mais toma a alma no instante da morte? É 960 alguma coisa. Qual é o sentimento que toma a maioria das almas no momento da morte? A dúvida, o medo ou a esperança? E os Espíritos disseram: a dúvida para os céticos, o medo para os que têm a consciência de culpa, e a esperança para aqueles que praticaram o bem, que viveram a lei de Deus, ou ao menos se esforçaram por praticar essas leis. Então, busquemos trabalhar agora, frente à oportunidade que esta casa, que esta doutrina nos concede, de aqui estarmos revendo conceitos, valores, repensando nesse momento atual do nosso existir no corpo, as nossas atitudes, para que possamos, ainda aqui, renová-las,
modificá-las, ressignificá-las. Mas vejamos alguns trechos que eu marquei, que certamente não daremos para ver todas. E aí ele começa a mensagem dizendo assim: assumir total responsabilidade por todas as coisas que acontecem em nossa vida, incluindo sentimentos e emoções, é um passo decisivo em direção da nossa maturidade e crescimento interior. Eu não merecia, apenas os fracos emocionalmente e psicologicamente o fazem e o dizem. Porque aqueles que estão amadurecidos psicologicamente, está lá na série psicológica de Joana de Ângeles, salvo engano, no livro Ser Consciente, o homem psicologicamente maduro é aquele que assume a sua total responsabilidade pelas coisas que lhes acontecem na vida. Não atribui a Deus nem aos fatos externos, aos acontecimentos fortuitos. Ele sabe que é sempre consequência do seu pensar, do seu sentir, do seu agir. Aí está um movimento natural para o crescimento, para a maturidade psicológica do ser, para enfrentar-se e enfrentar as experiências naturais de um mundo ainda de provas e de expiações, que são consequências das minhas escolhas quando não desta encarnação, das anteriores, causas atuais e anteriores das aflições. Eu não culpo Deus, eu não culpo quem quer que seja, eu me responsabilizo e não fico com peninha de mim mesmo, coitadinho, vítima de uma sociedade injusta, violenta, egóica. Eu entendo que eu sou partícipe desse processo e que eu não tenho dado o meu melhor para modificá-la. Não posso querer obter o fruto se eu não plantei a raiz, a semente e não cuidei da planta. Não esperei que ela crescesse. E ele continua dizendo em um outro dado momento: a tendência é acusar a vida, as pessoas, a sociedade, o mundo, enfim, é tão antiga quanto o gênero humano. E muitos de nós crescemos aprendendo a raciocinar assim, censurando todos e tudo, nunca examinando o nosso próprio comportamento, que na verdade decide a vida em nós e fora de nós. O homem é aquilo que ele pensa e como tal ele vive. Quando eu digo que o outro é culpado, 3 dedos apontam para mim dizendo: e você? Está onde nessa história? Qual é a parte que lhe cabe do processo para que hoje possa dizer: eu não merecia, que a culpa é de A, de B? Não posso. Mas eu posso me perguntar: o que eu fiz ou deixei de fazer para que hoje eu viva o que eu estou vivendo? Seguindo ainda, ele vai dizer: aprendemos a justificar com desculpas perfeitas os nossos desastres de comportamento, dizendo que fomos desamparados pelos deuses e que a conjunção dos astros não estava propícia, que a lua era minguante e que nascemos com uma má estrela. E tantas outras citações comuns para justificar algo que não se justifica. Ele ainda diz: as pessoas que acreditam ser vítimas da fatalidade
continuam a apontar o mundo exterior como culpados dos seus infortúnios. Recusam absolutamente reconhecer a conexão entre seus modos de pensar nos acontecimentos exteriores. E eu preciso validar isso, para que eu saia daqui hoje com uma outra entonação, que eu saia daqui hoje com a nova perspectiva de viver o mundo e a vida. Porque no fato de ser espírita, não quer dizer que eu não me enfrente ou que eu tenha que aceitar tudo. Os bem-aventurados, os que sofrem da passagem de Jesus, são aqueles que reconhecem a aflição pelo qual passam, pelas quais passam, mas não se deixam abater. Vão procurar força interior para superá-las. É o que a gente chama de uma resignação ativa, atuante, e não esta que comumente aprendemos nas igrejas e nos centros espíritas. Uma resignação pacífica. É da vontade de Deus, é meu karma e eu tenho que viver assim. Porque no mundo espiritual eu vou ser feliz. Tudo isso vai acabar. Acaba não, filho. Continua, e com dose dupla, quando não tripla. Portanto, é melhor mudar aqui para não sofrer ainda mais do outro lado. Antes de encerrar, algumas outras breves citações, do tipo: a vítima sente-se impotente e indefesa em face de um destino cruel, sem força nem capacidade de mudar. Repetidas vezes afirma: eu não merecia isso, a vida é injusta comigo, nunca lhe ocorrendo, porém, que o seu jeito de ser é que materializa pessoas e situações em sua volta. Só isso pagaria para a gente comprar o livro e não baixar na internet em PDF e ler todo ele, minuciosamente, marcando, apontando. Quando eu tenho esse entendimento lógico, racional, eu entendo que eu sou o autor das minhas desditas, como vimos aqui. Se dividirmos os males entre duas categorias, sendo uma dos que o homem não pode evitar e a outra a das atribulações que ele mesmo provoca pela sua incúria, pelos seus excessos, veremos que esta última é bem mais numerosa que a primeira. E concluindo, ele vai dizer: precisamos, portanto, mediante a linha de raciocínio que ele vem construindo em cada parágrafo, precisamos assumir o comando de nossa vida e sair do posicionamento infantil de criaturas mimadas e frágeis, sensíveis demais, que reclamam e se colocam como vítimas do destino. Admitir a real responsabilidade por nossos atos e atitudes é aceitar a nossa realidade de vida, as metas que alteram a sina de nossa existência. Em vez de atribuirmos aos outros, conclui, e ao mundo nossas derrotas e fracassos, lembremos-nos de que as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essas causas devem ser justas. E lembrando ainda uma outra citação, podemos encerrar o encontro de hoje, agradecendo a todos pela oportunidade do reencontro feliz pela primeira vez a esta casa. Lembremos-nos que com a mesma força que a mente produz para o sucesso, para a felicidade, é a mesma força que a mente produz para o insucesso e para a infelicidade. Logo,
Basta apenas escolher qual dos dois lados nós queremos nos posicionar mentalmente. Se para o sucesso espiritual, a vitória reencarnatória, ou para o fracasso desta mesma existência no corpo físico. Precisando de outras tantas mais para repensarmos pela dor e pelo sofrimento novas atitudes, a fim de que venhamos a nos encontrarmos com a nossa essência divina. Quando disse Jesus: vós sois deuses, podeis fazer tudo quanto eu fiz e muito mais. Portanto, queremos convidá-los a conhecerem o nosso canal no YouTube, que chama-se Roteiro Espírita. Uma proposta, como tantas outras, nós encontramos nas redes sociais atualmente. Nosso canal tem por objetivo levar a mensagem da doutrina espírita, a exemplo dessa palestra que aqui estamos fazendo, e tantas outras que lá estão. Roteiro Espírita, sem um acento no i, ok? Dá uma passadinha lá, dá uma olhada, e se interessar, se gostarem, nos segue, porque tem uma proposta de levar a mensagem da doutrina, não apenas a nossa, mas de outros companheiros do movimento espírita. Então, construamos o nosso roteiro de libertação na medida em que nós fazemos escolhas mais acertadas na vida. E quem sabe uma delas pode começar com o Roteiro Espírita, o canal no YouTube, sem um acento no i. No mais, muita paz, muito obrigado a todos. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, irmãos.